A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e será a parte 2 de como devemos interpretar o sermão profético que está em Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo de número 3, ou a partir da pergunta tripartida dos discípulos. E sabemos que muitas pessoas acreditam que o sermão profético está em ordem cronológica. Eu acredito que nós que somos da Assembleia de Deus defendemos que o sermão profético não está em ordem cronológica, mas com a ajuda do Espírito Santo iremos esposar, lançar luz acerca de como devemos interpretar o sermão profético. E sabemos que o sermão profético ele não está em ordem cronológica por causa da pergunta tripartida dos discípulos. A pergunta tripartida dos discípulos fez que Jesus mudasse a ordem cronológica, e também Jesus aí abriu um longo parêntese para responder a pergunta tripartida dos discípulos. E iremos ler Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo de número 3. Mateus 24, a partir do versículo de número 3. E esse parêntese, essa resposta que Jesus ele dá aos seus discípulos, começa do capítulo 24, do versículo de número 4 até o versículo de número 35. E entre o capítulo 24, versículo 4, a partir do versículo 4 até o versículo 35, Jesus fala sobre o princípio das dores, fala sobre a grande tribulação, de sua manifestação em poder e grande glória. Mas iremos ler para tomarmos mais uma segurança acerca do assunto. Mateus capítulo 24, versículo de número 3, acontece aí a pergunta tripartida dos discípulos. E diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí, a partir do versículo 4, Jesus começa a responder. Jesus fala sobre o princípio das dores, e eu acredito que a igreja não passa pela grande tribulação. Sim, a igreja hoje vive os princípios das dores, e iremos aqui pormenorizar o que é o princípio das dores. Diz assim Jesus: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então veja que, como nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja é arrebatada, tirada da terra antes do período tribulacional. E veja que hoje já podemos ver muitos falsos profetas dizendo: Eu sou Cristo, e muitas pessoas estão o seguindo. Então veja que o próprio Jesus ele fala para os seus discípulos, e também cabe para nós hoje, que muitas dessas coisas que Jesus falou em questão dos princípios das dores, como terremoto,
Lógico que os maiores terremotos acontecerá na grande tribulação, no período tribulacional de 7 anos, mas hoje já se vê terremotos, fome, pestes. No Brasil mesmo, sabemos que muitas pessoas morrem de fome, mas isso no versículo de número 8, Jesus, ele assevera dizendo, todas essas coisas são o princípio das dores. Então veja que não é a grande tribulação, porque muitas pessoas acabam dizendo, já estamos na grande tribulação. Primeiro, para que a grande tribulação tenha aí o seu início, a igreja já tem sido aí arrebatada para o céu, antes do começo aí do período tribulacional e também antes do surgimento do anticristo. Então, nessa pergunta tripartida dos discípulos, Jesus começa a falar acerca dos falsos profetas, terremotos, fome, peste, nação se levantará contra nação, e hoje podemos ver, somos testemunha oculares que realmente isso está acontecendo. Então a igreja vive este período, não a grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação, mas sim, essas aflições. O próprio Jesus Cristo falou em João capítulo 16, versículo de número 33, ele diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz, mas no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja que a igreja passa por esse princípio das dores, por essas aflições, mas não passará pela grande tribulação. E existe aí inúmeros versículos que mostram-nos que a igreja não passa pela grande tribulação. E Jesus também, em seu sermão profético, ele fala da grande tribulação, ele fala do abominável, da desolação, E ele começa a partir do versículo de número 15, E ele começa dizendo assim, aqui no capítulo 15, no versículo 15, até o versículo 28, Jesus trata da grande tribulação, do período tribulacional, mas propriamente dito, esses 3 anos e meio finais, que é a grande tribulação. Sabemos que a grande tribulação ela tem duração de 7 anos, mas os primeiros 3 anos e meio serão de juízos, e esses juízos serão aí intensificados até chegar ao clímax ou ponto culminante, que é chamado aí de grande tribulação. Os últimos, a segunda parte, que é os 3 anos e meio finais. Mas Jesus ele começa a discorrer sobre a grande tribulação no versículo 15, ele vai dizer, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Quem é o abominável da desolação? É justamente o anticristo. A Bíblia vai dizer que ele trará assolação para a terra, porque sabemos que quando ele quebra a aliança que ele faz com Israel e com as demais nações, ele perseguirá muitas pessoas, e quando nós observamos, ele profanará, falará coisas de blasfêmias, dentro do templo. Então veja que esse abominável da desolação está se referindo justamente ao anticristo, o homem abominável, o filho da perdição. Então aí ele vai dizer assim, quem ler, quem entenda, porque sabemos que existe a lei aí da dupla interpretação ou dupla referência. Isso aqui se cumpriu, no versículo número 16 diz assim, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte para atrás a buscar suas vestes. Sabemos que isso aconteceu no ano 70, Jerusalém foi invadida pelo general Aitite e seus exércitos, e saquearam Jerusalém, saquearam o templo. Então houve uma assolação. Só que essa assolação aqui também tem aí um cumprimento futuro, e é aí justamente que o anticristo surgirá para profanar e trazer assolação para o mundo, e especificamente para Jerusalém.
né, para Israel, e ele profanará o templo, então ele trará assolação. Aí Jesus ele vai enfatizar acerca desta grande tribulação no versículo 21, ele vai dizer: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Então veja que muitas pessoas, já estamos na grande tribulação, são pessoas que realmente estão equivocadas. Por quê? Porque para entendermos, a grande tribulação será aí, a palavra grande aflição, né, no grego, tríplices. A tríplices será um momento atípico, como nunca houve, né, nem tão pouco haverá jamais. Então a grande tribulação não é hoje, né, essas aflições que nós passamos, não. A grande tribulação será uma eventualidade de 7 anos atípica que nunca aconteceu. E será algo tão pesado, tão intensificado, tão intenso, que se esses dias de tribulação não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Aí Jesus vai dizer, mas por causa dos judeus, esses dias serão abreviados. Isso está no versículo 22, vai dizer, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então veja que aqueles dias serão abreviados, o dia de tribulação, e só é 7 anos. Só que entendemos que Deus ainda poupará o remanescente de Israel, aqueles que reconhecerem a Cristo, né? Muitos morrerão, mas uma parte do remanescente será levado para um lugar seguro. Então temos aqui no versículo de número 29 do capítulo 24, Jesus vai falar de sua manifestação em poder e grande glória. Veja que o sermão profético não está em ordem cronológica. Ele começa a falar dos princípios das dores, fala da grande tribulação e fala de sua manifestação em poder e grande glória. Aí as pessoas perguntam, oxê, por que Jesus não fala primeiro dos princípios das dores, depois do arrebatamento, depois da grande tribulação e depois de sua manifestação em poder e grande glória? Foi o que eu falei no começo. O sermão profético não está em uma ordem cronológica. Nós devemos ter muita atenção, fazermos uma exegese minuciosa para não entrarmos aí em interpretações equivocadas. O sermão profético não está em ordem cronológica. Aí no versículo 29, ele começa aí a falar sobre sua manifestação em poder e grande glória. Ele diz assim, e logo depois da aflição, logo depois da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Uma coisa bastante importante que deve ser notada aqui, é que no arrebatamento, o arrebatamento é iminente, não terá sinais que precederá aí o arrebatamento da igreja, mas para a sua manifestação, que é chamada aí de parousia, no final do período tribulacional, haverá sim manifestação, sinais cósmicos no sol, na lua, nas estrelas, e esses sinais, os judeus, aqueles que forem salvos, né, porque nem todos irão morrer na grande tribulação e também na mão do anticristo. Então, esses que sobreviverão no período tribulacional deverão estar assim deverão estar atentos para estes sinais. Esses sinais mostram que Cristo, né, juntamente com a igreja, vem em poder e grande glória. Sabemos que a segunda vinda de Cristo é composta de 2 fases. Primeira fase raptos, segunda fase parousia, né? O rapto será antes do período tribulacional e a parousia será depois do período
tribulacional. Aí no versículo de número 30 vai dizer: então, veja que depois dos sinais que acontecerá, né? As estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz. Depois desses sinais, o que acontecerá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então veja que um detalhe bastante importante aqui, na grande tribulação, quando Cristo vem, no final da grande tribulação, ele vem publicamente para Israel e para as demais nações. No arrebatamento, que é o primeiro evento da segunda fase, ele vem secretamente para a igreja. Por isso que nós acreditamos no arrebatamento secreto. Aí veja que existe uma diferença. No arrebatamento ele vem secretamente para a igreja. Na parousia ele vem com a igreja e todo olho verá, principalmente Israel e as demais nações. No versículo 35 ele fecha aí o parênteses. No capítulo de número 24, versículo de número 36, ele começa a falar sobre o arrebatamento de forma indireta, né? Veja que ele fala sobre o princípio das dores, fala sobre grande tribulação, fala sobre a sua manifestação, nesse parênteses do capítulo de número 24, do 4 ao versículo 35. Ele fala só sobre isso. No capítulo 34, versículo... no capítulo 24, versículo 36, ele começa a falar sobre o quê? Sobre o arrebatamento de forma indireta. Por isso que eu disse que o sermão não está em uma ordem cronológica. Ele vai falar do arrebatamento. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que é uma referência ao arrebatamento. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então veja que Jesus trata aqui da iminência, né? Trata do arrebatamento de forma aí indireta. Aí ele fala para vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Então é sobre aqui o arrebatamento, né? Lógico que nós acreditamos que o capítulo 24 e o capítulo 25 abrange sim, está sim ligados e trata do sermão profético, porque muitos acreditam que o sermão profético só abrange o capítulo 24, mas acreditamos que o sermão profético, capítulo 25, também está inserido no sermão profético. E temos aqui no capítulo 25, versículo 1 até o 13, falando sobre a parábola das 10 virgens, e é uma alusão aqui também, né? É uma advertência, porque o noivo vem a qualquer momento, e e quando o noivo chegou, as que estavam preparadas entraram. É uma alusão claramente ao arrebatamento. Quando Cristo vem, se nós estivermos preparados, iremos participar do arrebatamento. Mas, se não estivermos preparados, como as 5 virgens loucas, ficaremos. E fechou-se a porta. Então veja que quem não participa do arrebatamento ficará aí para a grande tribulação. No versículo de número 14 do capítulo 25, fala das parábolas, da parábola dos talentos, que refere-se aqui ao tribunal de Cristo. No versículo 31, Jesus ele vai falar sobre a sua manifestação. Novamente ele vai retomar o que ele estava falando no versículo 29, 30, 31. No versículo 31 do capítulo 25, ele vai retomar a ordem cronológica depois de falar indiretamente sobre o arrebatamento. Aí no versículo 31 ele vai dizer assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, isso aqui é no final da grande tribulação, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí veja aqui o versículo 32, referência aqui ao julgamento das nações. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros,
como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então veja que aí ele vai dizer, né, as ovelhas, as nações ovelhas que trataram bem Israel serão absolvidas, as nações bodes não serão absolvidas. E ele fecha aí ele fecha a sua resposta no versículo de número 46. Fecha aí o sermão. Então, este foi mais um vídeo acerca do sermão profético, e que você possa cada dia crescer na graça e no conhecimento através dos conteúdos que estou postando aqui, para a honra e a glória do nome do Senhor. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para que a palavra do Senhor seja propagada. Então este foi mais um vídeo, parte 2, de como devemos interpretar o sermão profético. Amém? Que Deus abençoe a todos.